Realmente boas notícias para a Ucrânia. Após a cúpula do G7 na França, Donald Trump concordou em ajudar a Ucrânia, inclusive fornecendo mísseis, além de aumentar a pressão sobre Putin, inclusive com o reforço das sanções. Mas, em troca, ele quer dos aliados na Europa ajuda em relação ao Irã, já que seu acordo de paz parece mais um fracasso no Irã do que uma vitória. E mais importante, os contornos de um acordo entre os Estados Unidos e a Europa, no qual Trump apoia a Europa em relação à Ucrânia, enquanto a Europa o ajuda a garantir a abertura efetiva do Estreito de Hormuz no Oriente Médio. Finalmente tomaram forma, e agora ficou claro o que Donald Trump queria da Europa. A Europa percebeu que Trump precisava dela e fez uma exigência em troca: ajuda com o Irã em troca de apoio na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E Trump assinou esse acordo. E o mais importante, após a cúpula, Trump apoiou o comunicado conjunto do G7, no qual está claramente estabelecido não apenas o apoio à Ucrânia, mas também o aumento drástico da pressão sobre a Rússia. Não, mas também que a Ucrânia finalmente receberá licenças para produzir mísseis ocidentais e sistemas de defesa aérea na Ucrânia. E já depois da cúpula, o próprio Trump declarou publicamente que sim. Os Estados Unidos vão considerar a questão de fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia, além de ajudar a Ucrânia a fazer com que o ditador careca Vladimir Putin se sente à mesa de negociações. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e não se esqueça de comentar aqui embaixo. E se inscreva no meu canal do Telegram Peti News, o link está na descrição deste vídeo. Então, vamos por partes. Depois de atacar os aliados na Europa, Trump de repente começou a elogiar a cúpula do G7 e a França, e até mesmo Emmanuel Macron pessoalmente pela organização, embora antes da viagem ele tivesse ameaçado com novas tarifas. Mas no final, a publicação Político escreve o seguinte, cito: "É evidente a abertura de Trump à crescente pressão sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que ele ponha fim à sua guerra contra a Ucrânia, assim como sua necessidade de ajuda dos aliados para estabilizar o acordo quadro de cessar-fogo com o Irã. Os contornos de um acordo no qual Trump apoia a Europa em relação à Ucrânia em troca da ajuda europeia para garantir o Estreito de Hormuz, a principal via navegável cujo fechamento durante uma guerra com o Irã levou a um forte aumento nos preços da energia, parecem estar tomando forma. As discussões que tivemos entre nós e com o presidente dos Estados Unidos, tanto em reuniões oficiais quanto em encontros informais no país, me dão uma certa sensação de otimismo", disse o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O sentimento de alívio era perceptível entre todos os diplomatas e funcionários que conversaram com o político. Assim, neste momento, a Europa claramente assumiu a iniciativa na organização de negociações com os russos sobre a paz na Ucrânia, e a Europa está aumentando ativamente a ajuda à Ucrânia e a pressão por sanções contra a Rússia. Mas a ajuda dos Estados Unidos ainda é necessária aqui, obviamente, enquanto Trump precisa da ajuda dos europeus para implementar e cumprir o acordo que será assinado na sexta-feira entre os Estados Unidos e o Irã. E, finalmente, o pragmatismo rígido começou a prevalecer. Até o fim na Europa temia-se que Trump estragasse tudo. Bem, enquanto ele estava em guerra com o Irã, a Europa já havia estabelecido um esquema claro de pressão sobre Putin. A Ucrânia aumentou significativamente o número de ataques de longo alcance contra a Rússia e todos estavam satisfeitos com isso, exceto Putin, é claro. E na Europa temiam que agora Trump chegasse e estragasse tudo com seus apelos para fazer concessões a Vladimir Putin. O fato de Trump ter tido uma conversa telefônica de quase 1 hora com Putin no domingo só aumentou esses temores, sugerindo que ele pode voltar a pressionar a Ucrânia para ceder território e aceitar esse acordo desigual. Mas depois que Trump conversou por mais de 1 hora, aliás, com Zelensky e outros líderes europeus na cúpula do G7, ele de repente saiu e declarou com um sorriso no rosto que os Estados Unidos vão reimpor sanções ao setor de petróleo e gás. E logo acrescentou que é a Rússia que deve finalmente fechar esse acordo. Além disso, ele declarou hoje mesmo que, abre aspas, "vamos considerar a possibilidade de fornecer mísseis americanos para a Ucrânia." Ele afirmou que as negociações com Putin e Zelensky foram ótimas, mas disse que a Ucrânia precisa de ajuda e que iremos fornecê-la. Mas é óbvio que essa disposição de Donald Trump em negociar tem, claro, seu preço, por isso eu falei acima sobre pragmatismo. Ao que se soube, Trump concordou em pressionar Vladimir Putin e ajudar a Ucrânia, mas em troca exigiu que os europeus apoiassem seu acordo com o Irã e ajudassem no desminamento do Estreito de Hormuz.
Os europeus concordaram em ajudar se Trump ajudasse com a Ucrânia. No final, todos saem ganhando, e por isso Trump deixa a cúpula tão satisfeito e sorridente. Aliás, Macron fez aqui um truque incrível. E para evitar a repetição da cúpula do G7 do ano passado, da qual Trump, lembro, saiu antes do fim dizendo que não tinha mais nada para fazer ali, Macron convenceu Trump a prolongar sua estadia, convidando-o para um jantar no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris. E sabendo como Trump gosta dessa exclusividade, isso funcionou. E em seguida vão citar o próprio Trump. Sabe, eu deveria ter ido embora na tarde de terça-feira, mas então o presidente da França, que por sinal é um cara muito legal, me convidou para um jantar em Versalhes. E sabe, Versalhes não é só brilho de fachada, Versalhes é um verdadeiro tesouro. No final das contas, Trump acabou ficando mais um dia nessa cúpula. E então, ao final da cúpula, saiu uma declaração dos líderes do G7 sobre a Ucrânia e o que é importante foi assinada por Donald Trump. O principal que está escrito lá é o seguinte: apoio inabalável à Ucrânia na defesa de sua liberdade, soberania e integridade territorial. Grande reconhecimento da resiliência da Ucrânia e de seus sucessos no campo de batalha nos últimos meses, destacando um novo impulso. Isso significa que a Ucrânia assumiu a iniciativa. Acordo para aumentar o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea e de armas de longo alcance. Prontidão para considerar a concessão de licença à Ucrânia para expandir sua produção militar. Vai ter um episódio separado sobre esse assunto neste canal do YouTube que sai hoje, por isso recomendo que você se inscreva no canal porque esse é um tema super importante. Resumindo bem, os Estados Unidos e a Europa estão dando aos fabricantes ucranianos suas licenças para produzir mísseis avançados, sistemas de defesa aérea e assim por diante. Adiantando um pouco, vou dar um spoiler do próximo episódio. Trata-se também dos mísseis interceptores Patriot. E aqui entra um esquema interessante. Os americanos dão a licença para os europeus e os europeus abrem formalmente a produção na Ucrânia. Mas essa produção, é realizada especificamente por especialistas ucranianos. Enfim, esse assunto é um tema à parte, é super importante. E o que mais está no comunicado do G7 um acordo para fornecer mais apoio, para que a Ucrânia consiga passar pelo próximo inverno. Compromisso de intensificar a pressão sobre a economia militar russa, ampliar sanções, inclusive ao setor de petróleo e gás. Trump também concordou. Bem, se tudo continuar assim, é preciso admitir que a Europa não só conseguiu acordar, mas também tomar a iniciativa. E finalmente, digamos assim, ser quem lidera e não quem é liderada nas relações com os Estados Unidos. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Tem Patreon, Buy Me a Coffee, carteiras de criptomoedas, dados bancários e apoio como membro no YouTube. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei muito grato por qualquer apoio. É isso, se cuidem. Tchau a todos.